Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo então, essa é a nossa live número 275 nessa tarde de segunda-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Chegamos então para mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a inteligência. Eu estava assistindo esses dias um vídeo desses da internet que acabam tendo muitas visualizações e que a gente para prestar atenção às vezes no conteúdo que vem ali, né? E a gente vê que tem algumas teses que sustentadas, né, por algumas pessoas que de grande influência muitas vezes, que se a gente minimamente parar para analisar a realidade, né, com base na verdade, principalmente temas que às vezes as pessoas podem acabar comprando uma ideia e aplicando na sua vida ou generalizando, distorcendo um tipo de informação. O tema, né, o conteúdo do vídeo, a gente percebe que ali existe algo que está muito descolado da realidade, né? Esse vídeo era um vídeo de um professor de história que se diz filósofo, né, mas não tem nada de filosofia no que ele pratica, mas a ideia aqui não é falar da pessoa, mas sim sobre o conteúdo, né, que estava ali, para que a gente possa parar para prestar atenção também um pouco, né, muitas vezes, né, daquele conteúdo que está sendo ali disseminado muitas vezes, né, que é um pouco do trabalho que eu falo aqui, mas que muitas vezes são ideias ali que são totalmente individuais da pessoa. Ela olhou um recorte de um determinado tema e resolveu transformar aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta, sem ter a mínima prática na sua própria vida ou sem minimamente olhar os contra-exemplos, né, por assim dizer, né? Então esse professor, ele falava mais ou menos o seguinte, né? Ele dizia assim, quanto mais, a tese que ele estava sustentando, né? Quanto mais inteligente uma pessoa é, menos sociável ela se torna, né? Eu vou repetir para que a gente possa entender bem. Ele estava defendendo a seguinte tese: quanto mais inteligente uma pessoa é, menos sociável ela se torna, né? Então ele estava tentando sustentar essa tese, e aí para sustentar isso ele trazia ali, né, falava de algumas pessoas inteligentes da história da humanidade que não eram nada sociáveis, e aí óbvio, né, dentro do recorte do universo de alguns exemplos que ele trouxe ali, dava para a gente até concordar com ele, né? Agora, óbvio que quando a gente para olhar e analisar, né, num todo, né, a gente vê que essa é uma ideia totalmente desconectada, né, uma desconexão muito grande da realidade, né? É mais ou menos um sujeito que passou o olho ali numa questão de um modo muito raso e aí tenta trazer aquilo ali como se fosse uma defesa, né, como se fosse uma verdade absoluta. A gente parando para analisar no nosso dia a dia, né, ou na própria história, dá para a gente ver facilmente que essa palavra, né, sociabilidade, esse tema sociabilidade, ele não tem absolutamente nada a ver com inteligência, né? Do mesmo modo que a gente pode encontrar pessoas inteligentes que não são sociáveis, a gente pode encontrar pessoas inteligentes que são totalmente sociáveis. Do mesmo modo, a gente pode encontrar pessoas que não são inteligentes, que não sejam sociáveis e que são totalmente sociáveis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, acredito até que é muito mais possível, se a gente for parar para analisar um pouco de uma forma mais profunda, que quanto mais inteligente a pessoa fica, né, isso não dá para a gente negar, quanto mais inteligente a pessoa fica, né, mais cultura ela tem e mais bagagem ela tem, e assim ela consegue muitas vezes tornar uma conversa muito mais interessante, né? Então, devido à bagagem, devido ao conteúdo que ela adquiriu ali com aquela inteligência, com aquela busca por cultura, essa pessoa ela tende a tornar uma conversa mais agradável, ela tem mais recursos, né? Ela tem mais repertório. Então, uma conversa que poderia ser ali superficial, ela consegue trazer mais detalhes importantes, né? Então, é óbvio que por aí a gente já consegue ver que uma pessoa que é inteligente, ela pode ser totalmente sociável, né? Tem chances até de ser mais sociável devido a esse repertório que ela tem de tornar as conversas. Ora, o que são relacionamentos, né? Roda de amigos, roda de conversa, né? A tal da sociabilidade. Muitas vezes a gente está conversando ali sobre determinados temas, né? Então, uma pessoa que é inteligente, que tem mais recursos, ela obviamente pode contribuir muito mais para que aquele assunto fique agradável, desde que essa pessoa ela não seja uma pessoa sem noção, né? Não é a pessoa tá lá, não analiso uma pessoa que não analisa o contexto, né? Sei lá, a pessoa tá lá num churrasco com os amigos, né? Num papo mais descontraído, e aí ela quer falar sobre os conhecimentos dela lá, sobre a patrística ou sobre algum conhecimento técnico lá que não tem nada a ver, que destoam totalmente do contexto.
mas aí não é que seja uma pessoa inteligente, é uma pessoa totalmente sem noção. Então a gente tem que saber diferenciar para não sair comprando essas ideias, né? Para achar, poxa, será que de repente, né, uma pessoa está ali assistindo um vídeo desse e pensa, eu não vou ser uma pessoa inteligente, eu não vou buscar cultura, eu não vou buscar ser uma pessoa que tem o hábito de ler, porque, segundo esse professor está falando, né, uma autoridade, segundo esse sujeito está falando, então eu vou me tornar uma pessoa antissociável, né? Então, se eu me tornar inteligente, é óbvio que isso é uma grande bobagem, né? Então, a pessoa, no fim das contas, né, que ela, de repente, ela não está buscando essa inteligência, ela não está buscando essa cultura, no fim das contas, é uma pessoa que tem uma tendência muito maior a não conseguir se socializar, né? Porque daí, no fim, se a gente para olhar, às vezes, o que é uma conversa superficial, uma conversa rasa, né? São pessoas que estão ali num determinado contexto, num ambiente, sei lá, num restaurante, almoçando ou debatendo sobre um assunto. O que é a conversa rasa e superficial? São aquelas conversas que se tornam somente aqui, só vão falar somente sobre aquilo que está diante dos nossos olhos, ou então estão falando sobre as qualidades negativas sobre as outras pessoas que estão ali presentes, né? A famosa fofoca, ou as que não estão presentes. Esse é o tipo de conversa rasa e superficial. Então, muitas vezes, um tipo de conversa que a gente acha que é uma certa socialização, né, não tem nada a ver com isso, né? Porque não é esse o fundamento próprio da socialização, né? Então é óbvio que pessoas que são menos inteligentes, que estão ali falando sobre coisas mais rasas, sobre coisas superficiais, também não tem esse elemento da inteligência presente nas suas vidas, né? Então uma pessoa que é inteligente, de fato, ela vai conseguir se aprofundar, ela vai conseguir ver além daquela aparência, né, que está ali no raso, que está ali no superficial, e aí ela, com isso, consegue fazer qualquer conversa render e ficar interessante para ambas as partes, né? As conversas rasas, elas não têm nenhum tipo de aprofundamento. Então, a pessoa superficial, ela tem uma chance muito maior de não ser nada sociável, né? É do tipo aquele que, poxa, pode ser qualquer assunto serve, mas no fim das contas, qualquer desses assuntos que servem, eles não têm utilidade nenhuma. Então, fica fácil se a gente olhar por esse ângulo da gente perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que até a tendência seria muito maior de uma pessoa inteligente conseguir ser mais sociável e uma pessoa menos inteligente ser menos sociável, né? Então a pessoa que ela tem esse nível de inteligência, esse nível cultural, ela consegue enxergar um pouco mais para além, né? Ela consegue tornar uma conversa um pouco mais profunda, né? Então cultivar essa sociabilidade, no fim das contas, é uma maneira da gente conseguir cultivar a justiça, né? Que a justiça, o que é, né? É quando a justiça é quando a gente consegue dar ao outro aquilo que lhe é devido, né? A gente consegue entregar ao outro aquilo que lhe é devido. Um tipo de socialização que faz parte do nosso relacionamento é aquela socialização que ela está ali totalmente dotada pela virtude da justiça. Então, sociabilizar, né, é quando a gente consegue fazer com que a virtude da justiça seja praticada em qualquer ambiente que a gente tem, né, que a gente está, né? E essa justiça, ela pode estar totalmente permeada de grandes virtudes, de virtudes mais nobres ainda, como a caridade, como o amor, né? Então é óbvio que é ótimo, é excelente que a gente se socialize, né? Desde que a gente saiba, né, utilizar muito bem os nossos recursos, né? Então é totalmente o contrário do que essa ideia estava defendendo, né? De que as pessoas inteligentes não são sociáveis, né? Uma pessoa, assim como também uma pessoa pouco inteligente, ela também pode ser sociável, né? Então não tem uma coisa, não anula a outra. A sociabilidade, ela é uma virtude que a gente precisa entender, que é uma virtude simbolizada, né, pelo coração e não pela cabeça, né? Então não tem nada a ver com a inteligência, né? Quanto mais a pessoa dilata o seu coração, quanto mais, né, a gente consegue colocar esse nosso bem-querer, né, para com os outros, mais sociáveis nos tornamos. Então é óbvio que isso não é uma virtude que vem da nossa inteligência, né? Isso é uma virtude que vem do nosso coração, do nosso amor para com os outros, né? Então isso tudo, né, se a gente parar para ver sinceramente, analisando profundamente, francamente falando, a gente vai logo perceber que essa virtude
da sociabilidade, ela não tem nada a ver com a inteligência. Então, não significa que se você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, você vai ser menos sociável, ou que você fica mais inteligente, você vai ser mais sociável. Tuas chances aumentam, como eu falei, devido ao teu repertório, devido a você conseguir ter mais profundidade nos assuntos. Mas se você usar isso de um modo muito sem noção, e não tiver essa virtude da justiça acompanhada, é óbvio que não vai adiantar de nada, né? Mas o importante aqui é a gente conseguir separar as coisas, né? Sociabilidade é uma coisa, inteligência é outra. Uma coisa não é derivada da outra, né? Eu lembro que teve um filme uns tempos atrás que eu assisti, se eu não me engano foi no Netflix, que é um filme baseado em fatos reais, que é de um sujeito, né, que resolveu, né, viver no meio da natureza, abandonar tudo, né, a vida urbana ali, viver no meio da natureza, era o grande sonho dele, e aí ele foi viver sozinho, né, um filme baseado em fatos reais, o nome era Natureza Selvagem, se eu não me engano, era esse o nome, depois se você quiser pesquisar. E aí esse sujeito, num dado momento, depois de ter vivido aquela experiência ali, de ter convivido durante muito tempo na natureza ali, porém sozinho, aí num dado momento do filme ele tem uma epifania, né? Que é quando ele acaba percebendo, ganhando consciência e se dando conta, né? De que não dá para ser feliz na solidão, né? Então aquele sonho, aquele devaneio que ele tinha ali, eu vou viver na natureza e aí vou me afastar desse caos, desse mundo, dessa vida urbana, né? Dessa relação com as outras pessoas, né? Porque na cabeça dele era algo doentio. Ele percebeu que no fundo ele estava ficando doente de não estar mais convivendo, né? De não ter essa socialização, essa sociabilidade, de não estar mais convivendo com outras pessoas, né? Então nós nascemos para conviver uns com os outros, não tem como a gente se afastar disso. Agora, como a gente ordena isso no nosso dia a dia, como a gente conduz isso, é o que importa no fim das contas, e isso não tem nada a ver com sermos mais inteligentes ou não sermos inteligentes, né? Então essa ideia que o professor trazia no vídeo, né? Não sei qual era a intenção dele com isso, mas que a gente não saia comprando por aí algumas verdades, né, entre muitas aspas, né, totalmente distorcidas, né, de que se buscarmos ser pessoas mais cultas, mais inteligentes, que gostam de ler ou que buscam algum tipo de conhecimento mais cultural, a gente vai, por definição, se tornar pessoas menos sociáveis, né? Isso, no fim das contas, a pessoa que se torna mais inteligente, né? E ela busca mais cultura, busca mais conhecimento, e ela tem essa ideia na cabeça dela, é porque ela já tinha uma predisposição a ser uma pessoa soberba, a ser uma pessoa vaidosa, né? Ela já se achava ali mais importante do que as outras, né? Superior de um determinado modo, e ela adquire um conhecimento e pronto, aquilo ali só é um recurso que já acende aquilo que já estava dentro dela, né? É que nem quando a gente fala do recurso do dinheiro, por exemplo, né? O dinheiro não é bom ou mal, né? O dinheiro simplesmente ele potencializa aquilo que já está dentro de ti, né? Se tu é uma pessoa egoísta, se tu é uma pessoa vaidosa, se tu é uma pessoa soberba, quanto mais dinheiro tu tiver, mais soberbo tu vai se tornar. Por outro lado, se tu é uma pessoa caridosa, se tu é uma pessoa generosa, se tu é uma pessoa amorosa, bondosa, quanto mais dinheiro tu tiver, mais caridoso, mais generoso, mais amoroso tu vai se tornar. Então que a gente não se confunda, né? A gente tem que cuidar, né, com essas ideias malucas aí que tentam nos vender, para que a gente não saia comprando e achando, né, que de repente, poxa, esse caminho, então essa pessoa aqui que tem uma certa autoridade falou, então eu não vou nem aplicar isso na minha vida, eu não vou nem experimentar para ver se isso é uma verdade. Eu saio comprando essa ideia e óbvio que muitas vezes a gente pode acabar se frustrando e tendo caminhos que não são muito efetivos, né? Então que a gente busque a sociabilidade, né? Que a gente busque conviver da melhor maneira possível com as pessoas, principalmente expandindo, dilatando o nosso coração para entregar o melhor que há em nós para o próximo. E ao mesmo tempo não é uma coisa ou outra, né? Pode ser uma coisa e outra, né? A gente tem que parar com essa síndrome de encruzilhada, né? É uma coisa ou outra, eu caso ou compro uma bicicleta, né? Pode casar e comprar uma bicicleta, pô, não tem mal nenhum. Uma coisa não anula a outra, né? Eu estudo ou eu vou construir uma família. Pode estudar e construir uma família,
né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente pode sim se tornar pessoas mais sociáveis, que convivem melhor com as outras pessoas e ao mesmo tempo buscar ser pessoas mais inteligentes, mais cultas, né? É só ordenar e colocar cada coisa no seu lugar que tudo acaba fluindo bem e muitas vezes uma coisa até ajuda ou complementa a outra, como no caso que eu estava falando, que quanto mais inteligente tu se torna, mais culto tu se torna, mais recursos tu tem, mais assuntos tu consegue aprofundar e aí isso tudo vai ser recurso que vai ser útil no momento que você estiver numa conversa, numa roda de amigos, né, num papo, num bate-papo, mais recursos você tem ali para contribuir para que aquela conversa seja ainda mais agradável, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live número 275, espero que tenham curtido nesse final de tarde de segunda-feira. Amanhã estaremos aqui de volta para a nossa live número 276, estamos chegando aí na reta final do ano para bater a nossa meta de 300 lives. Curtam, compartilhem com mais pessoas e, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta. Um ótimo final de segunda-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.